Olá, tá começando o 93º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero Cafés Especiais, Sotes Telecom e Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Tô tomando meu café aqui, começando o dia. Somos dois, ó. Ai, aqui não também. dá pra ficar sem. Passou bem o feriado, nossos ouvintes também. Passou rápido esse feriado, né? Eu fiz uma lista de tarefas aqui, eu não fiz nem metade. Parece que o tempo voou. Passou voando, Bia. Sabe que meu aniversário tá chegando por esses dias aí. E por conta disso, na semana passada, a Larissa fez uma surpresa e resolveu fazer uma viagem pra Buenos Aires pra gente. Tipo, ela avisou do nada assim, vamos viajar, faz a mala, sabe? Aí foi com uns dias de antecedência pra facilitar um pouquinho o planejamento. E foi muito curioso, porque a gente foi na quarta-feira à noite e chegou na segunda-feira à noite de volta aqui. E no caminho de volta pra São José parecia que tinha sido ontem que a gente tava indo pro aeroporto, sabe? Foi tão voando rápido assim, né? Em viagem a gente enche de coisa pra fazer, né? Vai, pula de um canto pro outro, do outro pro um, aí vai e volta. Foi voando o feriado. A gente nem viu. Viagem de surpresa, sim, é bom, mas quebra o nosso esquema e agora essa semana aí você tem que colocar tudo em dia, hein? Ela foi vendo, né, que, por exemplo, além das coisas da Gigahertz, eu tenho feito muita coisa pra Alura também, gravação, podcast. Às vezes eu participo com a Alura lá do Nerdtech, do Jovem Nerd, etc. Então ela foi vendo que a agenda era um pouco mais concorrida. Ela falou, queria te falar no dia, mas não vai dar, porque você tem muita coisa pra fazer. Então, semana que vem a gente vai viajar. Se planeja aí. Aí foi uma loucura, né? Pra conseguir fazer, editar tudo o que precisava. Por isso que a gente gravou num dia diferente na semana passada, lembra? Foi pra facilitar o processo. Mas passou voando, Bia. Nossa, parece que foram 2 dias. Agora a gente tá de volta, então, e vamos lá, mãos à obra. Vamos lá, para variar, temos um excelente problema de ter muito follow-up. Eu vou começar aqui com um do Albert Klinsmann, que mandou sobre aplicativos de e-mail. Ele falou, Bia, obrigado pela dica do aplicativo de e-mail da Samsung. Ele nem estava instalado no meu S23 Ultra, Ultra não, Ultra, né? Mas baixei e configurei meu e-mail corporativo Exchange e o app é muito bom. Bonito, leve, simples de usar. E ele falou que é infinitamente mais fácil de usar e mais leve também do que o aplicativo do Outlook. Olha lá. O que me chamou a atenção é o aplicativo de e-mail não ter vindo nativamente no aparelho dele. Isso me surpreendeu muito. Eu achei que todo o smartphone da Samsung, pelo menos, vinha com o app de e-mail deles. Não sei dizer, porque quando eu faço upgrade de aparelho, eu sempre faço o Smart Switch, né, que transfere as coisas tudo pro outro, então eu nem presto muita atenção o que veio e o que não veio. O importante é que tá tudo lá no aparelho novo do jeito que estava no antigo, né? Mas, tirando isso, olha, quem tem dispositivo da Samsung com caneta, principalmente, aproveitem bastante os apps nativos, tá? O de calendário, o próprio e-mail, até o teclado. Tem tanto teclado que você pode instalar, né? Mas o teclado nativo da Samsung é muito bom. Funciona bem com a caneta e os outros apps não vão aproveitar tão bem os recursos da S Pen como os nativos fazem. Sim. Então fica a dica, tá? Conheçam todos os apps nativos aí se vocês gostam de caneta. E é complicado, né? Porque app nativo ganhou a conotação de anticompetitivo, tem do lado do iPhone aquela confusão toda de apps nativos. Tudo bem que a Apple limita um pouco mais a integração de terceiros com o sistema, o que no Android é um pouco mais aberto, né? Sim. Mas ainda assim não tem jeito. O negócio é feito tudo em casa lá. Quem faz o telefone conversa com quem faz o aplicativo, com quem faz... A coisa vai funcionar melhor, não tem jeito mesmo. Verdade. Né? Ainda mais se quem fez o app fez direito, a equipe mandou bem, com recursos bacanas, funcionais, o design ficou bonito, né? Então Sim. É difícil competir com o nativo mesmo, né? Verdade. Agora, Bia, você pediu na semana passada mais informações sobre como o Adriano Silva usava o Outlook dele, né? A parte de sinalizar, fazer flagueamento lá, junto com o To-Do e etc. E ele falou que sim, o recurso de sinalizar, flagar, marcar com bandeirinha, né? Que é o botão sinalizar quando você clica com o botão direito sobre o e-mail em questão, funciona independente da plataforma que você usar. Seja na web, seja no mobile, macOS também. Ele falou, abriu o To-Do, o e-mail vai estar na seção lá de sinalizados e é só administrar como você quiser. Ponto importante, ele diz, ao colocar a tarefa como concluída no To-Do, ele automaticamente retira também o flag lá do Outlook e lista ele na seção de tarefas concluídas do To-Do. Uma coisa que ele falou que é muito prática e funcional. Fabuloso, assim que tem que ser. Bom saber, fica a dica aí.
Agora, você encontrou na semana passada, nessa semana, não sei mais, um aplicativo chamado A-Train. A-Train, tudo juntinho, que é uma alternativa ao Whisper. Você conseguiu testar? Ah, não testei, não. Inclusive, eu tô ruim de computador aqui, vou ter que levar na assistência essa semana. Tô com problemas. Então, não consegui testar, mas deixa o link aí do review pro pessoal, né? O link do MeioBit, para quem quiser transcrever, para quem decupa áudio, trabalha com entrevistas e também gestão do conhecimento, né? Que tem muita aula em áudio, né? Gravadas e tal. Olha, vale super a pena para você guardar e registrar. Até porque eu acho que a maior vantagem de você ter uma aula não só em áudio, mas transcrita, é encontrar as informações depois usando as buscas, né? Você pode achar rapidamente qualquer tipo de informação. Então, e esse é um programa, bom, o link vai estar aqui mesmo, ele é baseado num projeto de código aberto chamado PyAnote, que usa o PyTorch, na verdade, e um framework de machine learning para fazer transcrição mesmo e coisa assim, mas para você instalar bonitinho, rodar na máquina, precisa de linha de comando, né? Uma coisa que não é tão familiar para todo mundo. Então o que aconteceu? Esse A-Train, ele é da Universidade de Graz, lá na Áustria. Eles empacotaram, na verdade, o PyAnote num programa, para você já abrir e ser fácil de instalar. Ele é pesadão, são 10 GB, né? Porque ele já baixa os pacotes todos de linguagens, que já vem junto lá com ele. E uma coisa que eu achei excelente que ele oferece, e que o Whisper, por exemplo, da OpenAI ainda não oferece, mas acho que é meio óbvio que isso vai pintar no futuro, é identificação de interlocutores direto ali na transcrição. Você não consegue identificar, por exemplo, não, quem está aqui é a Bia e o Marcos, ele vai fazer, mas ele coloca lá, interlocutor 1, interlocutor 2, beleza, você vai lá no substituir todos, troca um por Bia ou 2 por Marcos, está resolvido, né? Então isso é muito útil para transcrição de podcast, né, ou palestra, conversa, mesa redonda com vários participantes, né? E você exporta em formato SRT, TXT também, com ou sem minutagem, né, para se for virar legenda mesmo de um vídeo, né, para depois jogar no vídeo. Então, bem interessante. Na matéria eles comentam que quando tem fala cruzada, né, aí ele se perde um pouco. Isso é uma coisa que o Whisper até manda bem, né? Edição de podcast, sei lá, geralmente os que eu transcrevo são os que eu edito, né? E eu tento ao máximo tirar ali, quando tem um atropelo, uma fala por cima da outra, espaço um pouquinho melhor para ficar mais fácil de compreender, né? Então, nos casos de transcrição raros em que aconteceu uma colisão rápida, o Whisper conseguiu resolver, mas acho que coisas mais complicadas não sei se ele conseguiria. Então, fica a dica também aqui de que esse aplicativo, o A-Train, não consegue fazer isso. Mas ainda assim, claro, o link na descrição, vale a pena dar uma espiadinha, porque pode ser uma alternativa boa a quem testou e não funcionou bem com o Whisper da OpenAI, enfim, né? Sempre bom ter opções aí e, por enquanto, pelo menos, parece que é só disponível para PC, para Windows, e você consegue até configurar o processo de transcrição de acordo com a placa que você tem. Se você não tiver uma GPU forte, aí vai ser só CPU, é um pouco mais demorado, mas vale dar uma polida nos ajustes ali, porque pode otimizar muito o tempo de transcrição. Pretendo testar o A-Train junto com outros, inclusive que a gente já testou aqui, tem outras sugestões de ouvintes chegando aqui, então vale a pena fazer aí lado a lado um comparativo, então tá aqui na minha listinha, tá bom? Boa. Agora, seguindo aqui, Bia, você mandou um vídeo do Jubilô brincando, né? Parece que ele escuta o área de trabalho. Não chegou a ver o vídeo? Eu fiquei meio assustada. Vi sim. Nossa, caramba, as dicas todas que a gente já deu aqui. Inclusive usar os marca-textos de cores diferentes, né? Eu uso as mesmas cores há mais de 20 anos, desde os tempos de escola, né? E são as cores básicas porque no meu tempo lá não tinha muita variação de marca-texto. Era o rosa, o amarelo, laranja e verde. Tudo bem neonzão, assim, né? Bem cheguei. E eu uso o amarelo para as coisas importantes, é o mais básico, né? O marca-texto amarelinho, aquele que todo mundo usa. O rosa eu uso para fazer hierarquia de informações, então eu não sublinho as coisas importantes, mas os títulos dos tópicos depois para organizar na hora de fazer as anotações, né? Dos pontos principais do livro. Então eu gosto de colocar na sequência, na hierarquia, tudo. O verde é para as cores, é para as coisas que eu quero pesquisar mais,
entender melhor, procurar fora daquele material que eu estou utilizando. Então é bom ter uma versatilidade aí, porque eu posso mudar ele de cor depois que eu pesquisar melhor, eu mudar de verde para amarelo, enfim. E o laranja não estou usando mais, porque nos tempos de escola era o que eu usava para decoreba, né, para fórmula, essas coisas. Eu não decoro mais nada, então praticamente não uso mais o laranja. Acho que eu preciso ressignificar ele. Mas é isso, fica a dica aí para todo mundo. Dá para usar essas cores aí tanto em livros, cadernos e também no digital, né? Com a vantagem de não precisar da caneta. E ele fala uma coisa muito interessante, que é escrever nos livros, e tem muita gente que tem, né, um pudor de danificar. Eu tenho, sabia? Não gosto da ideia, não. Eu pensava assim por muitos anos, mas depois que eu comecei a interagir mais com o livro, eu percebi que eu consigo reter muito mais a informação e, sei lá, parece que não fica tão perene quanto aquela leitura simples. Claro, isso não conta para um romance, para ficção, essas coisas, mas tem livros que você quer marcar e facilmente voltar as informações depois. E no Kindle já dei as dicas aqui, né? No digital é muito fácil de fazer isso. Agora no livro de papel é mais complicado. Você vai ter que usar aquelas bandeirinhas, vai ter que usar post-it, né? Para às vezes colocar uma observação ali se não tem espaço para escrever no livro. E se você não quer escrever no livro, é a alternativa que eu sugiro, né? Tem inclusive post-it transparente hoje, que você pode então colar em cima do trecho que chamou a atenção e aí passar o marca-texto por cima. Fica a dica aí para vocês. Boa. Mas procurem interagir mais com o material que vocês estão lendo, se vocês quiserem que seja algo mais permanente e que você se lembre do conteúdo no futuro, porque é muito fácil ali. Eu percebo isso agora. Minha meta para esse ano é ler mais e é interagir mais com o conteúdo. E muitos livros que eu li anos e anos atrás, às vezes eu quero resgatar, eu vejo uma informação, nossa, que legal, eu vi esse livro, eu já li. Eu vejo a pessoa falando, falei, caramba, não lembro de nada. Que tristeza, né? Eu só li, meio que joguei fora aquilo que eu li. Ficou na minha memória por alguns dias, mas a longo prazo foi para lixeira. É triste. Então eu vou interagir mais com os conteúdos e fazer os meus fichamentos digitais aí. Aí no final do ano, quando eu tiver essa meta cumprida, eu conto mais para vocês aí os resultados. Mas fica a dica do Jubilu aí também. O conteúdo ali é bem familiar, a gente falou bastante de tudo que ele falou, mas vale muito a pena ver o que ele falou e ver o vídeo. É um vídeo rapidinho, né? Anotar à mão, coisa que a gente já falou também pra caramba, que é diferente de digitar, né? Organizar as anotações em blocos de notas, resumir a leitura do livro, que é uma coisa que eu tô fazendo agora também. E faz muita diferença, né? Escrever ali algumas linhas, um ou dois parágrafos do que te chamou a atenção, o que te marcou naquela obra. E, por fim, né, refrasear, né? Como ele mesmo usou ali, e a gente conversou também aqui ao longo dos episódios do Área de Trabalho. Fica a dica. Ele até comenta de um estudo lá de Princeton e teve, acho que da Universidade da Califórnia também, que pegou o pessoal só que escreveu à mão, quer dizer, que escreveu à mão, né, sobre o livro, etc. E o pessoal que digitou as mesmas, ou não as mesmas coisas, mas assim, sobre o livro, e na prova, né, quando foi estudar, etc., o pessoal que escreveu à mão se deu melhor do que quem usou o computador por conta daquilo que você comenta, né, que você fixa melhor ali, você se relaciona melhor com o conteúdo ali feito à mão, né? Já tinha estudos sobre isso, né? O meu mantra é escrever é melhor que digitar. Esse é o meu mantra de produtividade, mantra da Bia. Colhem na parede de vocês no post-it, escrever é melhor que digitar, porque isso é muito importante. Mas muito produtor de conteúdo, youtuber, tá falando de novo desse assunto de mão versus computador, justamente porque surgiu estudos novos aí, reforçando tudo isso que a gente já falou. Então, fica aí. Escrever é melhor que digitar. Toma banho, toma café, repetindo comigo. Escrever é melhor que digitar. Escrever. E eu vejo nas salas de aula o povo tudo digitando, anotação de aula. Até quem tem iPad, tablet com caneta, o pessoal pega o teclado e escreve, porque prefere escrever com o teclado. Eu entendo que você escreva mais rápido digitando. Isso faz todo o sentido do mundo. Só que aí vai naquela ideia de você querer pegar até o espirro do professor, né, gente? Isso aí tá completamente defasado.
você está se esforçando ali em virar um copista ao invés de sintetizar as informações, né? Eu anoto só os tópicos e comentários do professor. Eu gosto muito quando eu tenho os slides previamente. Por sorte, eu tenho 2 professores esse semestre que estão fazendo isso. Então, eu anoto no próprio slide as observações, e aí só depois em casa eu pego slide por slide, que tem tópico por tópico, e procuro escrever o que eu aprendi com as minhas próprias palavras. Ajuda demais. Uhum. Essa é uma coisa que ele toca no vídeo também, né? Ao invés de ser só função de copista ali do que está sendo dito, se você pensar sobre isso e escrever o que você entendeu, o que já é um jeito de você processar, mesmo que em tempo real, o que está acontecendo lá e ajuda a fixar. Bom, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. O vídeo ficou bem bacana, vale a pena dar uma olhada. E agora o momento Evernote da semana. Tem uma novidade que acho que vai ser bem interessante para muita gente. Eu quero falar sobre isso. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero. Lembra da Veru, que patrocinava antes a Hora de Trabalho? Eles confirmaram que agora o nome é Vero. A Vero Cafés Especiais está de volta patrocinando aqui a gente. E para quem não conhece ou não se lembra, é a seguinte: ela procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de alguma coisinha gostosinha ali que vem na caixa. Já veio pão de mel, veio o mini pão de queijo esse mês, são os cookies de laranja. E na Vero você pode escolher o tipo e a quantidade também do café que você quer receber. Você escolhe se quer o grão torrado, se você quer ele já em pó, se você quer a torra clara, a torra média, coisa assim. Cápsula também para você usar na sua maquininha de expresso. E eles torram os cafés todo dia, o que é excelente, porque quanto mais próximo da torra você tomar o seu café, mais cafezudo ele é, mais gostoso ele é. Você pega aquele café que está no mercado há meses, ele já perdeu a parte gostosa do aroma, etc., já oxidou. Então, quanto mais próximo da torra você fizer seu café, melhor ele fica. E eles torram todo dia para mandar para as pessoas todo dia. Então, você vai receber ele recém-torrado, o que é excelente. E para assinar são 2 modalidades. Tem a modalidade anual e a mensal. E a anual é de longe, aí é que tem o melhor custo-benefício, porque são 17% de desconto em relação à assinatura mensal. Aliás, o plano anual também é um presente muito bacana, né? Você pode dar um presente criativo aí para alguém da sua vida, por caso você não curta café ou você já assine, como é meu caso, né? Fica a dica também para esse presente criativo. Agora, uma coisa é a seguinte, né? Eles mandam os cafés com explicação sobre quem que é o produtor, a região, pontuação, a altitude, variedades, características todas, né? E para comemorar que a Vero está de volta aqui patrocinando a Área de Trabalho, eles estão oferecendo um presente muito bacana para quem assinar o plano anual. É o seguinte, se você for em Vero com 2 Os, veroo.café/adtrabalho, você, assinando o plano anual, ganha um moedor manual de café, você ganha uma prensa francesa, olha que bacana, um guia de preparo e 100 gramas de café surpresa a mais aí no seu primeiro pedido. Já se você assinar o plano mensal, o presente são R$20 de desconto no seu primeiro mês da assinatura. Eu te falo que eu assino faz mais de 3 anos já, com muito conhecimento de causa, que é o melhor custo-benefício que vai ter um café gostoso em casa que você recebe, com surpresinha, com brinde, com presente. Então faz o seguinte, vai em Vero com 2 Os, veroo.café/adtrabalho, ou então você coloca o cupom ADTrabalho quando você for fazer o checkout e pronto, você ganha ou os presentes ou os R$20 de desconto se for na assinatura do plano mensal. Vale a pena dar uma espiadinha, pessoal. A gente usa e gosta muito. Vero.café/adtrabalho. Muito obrigado a Vero por estar de volta patrocinando aqui o Área de Trabalho e pelo apoio também a toda a Gigahertz. Bom, depois dessa, eu vou lá correndo assinar o plano anual, porque eu quero tudo isso. E eu não fico sem o meu cafezinho diário, todo dia. Eu vou aproveitar que o meu moedor queimou o motor e na assistência falou que não tem mais jeito, tem como mais fácil comprar um novo. Então, como eu gosto de tudo, eu gosto coado, eu gosto em grãos, moer na hora é inigualável. Eu tenho cápsula também, eu tenho de tudo aqui, né? Eu sou uma café maníaca. Então fica a dica aí, quem sabe os nossos ouvintes aí podem agora, junto com a gente, enquanto a gente grava aqui saboreando o nosso cafezinho, eles podem ouvir o nosso programa também saboreando o seu. Muito obrigada, Vero, por patrocinar o Área de Trabalho e obrigada por dar essa oportunidade, essas promoções aí para os nossos ouvintes.
Obrigado, mesmo assim. Quem escuta a Hora de Trabalho desde o começo já é familiarizado com a Vero, porque todo episódio foi gravado e editado com o café deles do lado. Então já tá tudo em casa. Obrigado, tem link É o terceiro na descrição. host do Área de Trabalho. Exatamente. Somos movidos a cafeína. Agora, Bia, quer contar pra todo mundo a boa, grande surpresa aí que pintou no Evernote nos últimos dias? O que tá pintando ainda, não sei? Eu acho que ele não apareceu pra mim aqui. Não sei por que eu não testei. Porque eu fui na hora que eu vi o Vlad falando, eu fui correndo lá conferir e não tinha pra mim ainda. Eu vou ter que dar uma olhada, ver se atualizou. Pois é. Tinha até esquecido disso. Eu não anotei, eu acabei não indo conferir. Enquanto você confere, deixa eu atualizar o pessoal. Seguinte, vai ter link na descrição, é um vídeo lá. Aliás, abraço pro Vladimir Campos, mostrando que pintou, ou tá pintando, pode ser um beta, vai ser liberado aos poucos, uma área no menu lateral do Evernote de arquivos, né, que deve ser um pedido antiquíssimo aí do pessoal, né? Uhum. E ele é um jeito fácil, rápido ali, de você listar, de ver a lista dos seus arquivos todos que estão no Evernote, que você faz um clipe numa página, por exemplo, tem texto e tem imagem. A imagem vai como anexo e fica, agora vai ser indexada. O problema que ele mostrou é o seguinte, né? Como essa é uma coisa nova, e no caso da Bia, por exemplo, tem imagens que foram salvas de qualquer jeito, porque puxou de uma página, tirou uma foto, sei lá, os nomes não estão resolvidos. Então, tipo file só, ou sei lá, anexo, né? Então, nesse primeiro momento vai ser difícil de identificar os arquivos, então ele fala assim, daqui pra frente, quando você for indexar alguma coisa, né, clipar alguma coisa que tem um arquivo, uma foto, uma coisa assim, nomeie o arquivo, porque aí daqui pra frente você consegue encontrar mais fácil, mas virou uma lista, um filtrão de arquivos, você consegue ver por nome, você vê direto ali por data também, ver onde que tá o arquivo, em qual nota, né, claro, para ficar mais fácil ainda. Então, isso foi anunciado pelo Federico, esqueci o sobrenome dele, que é da Bending Spoons lá, e deixou o pessoal bem contente. Isso é bem útil, extremamente útil, aliás. E já havia uma funcionalidade parecida, que eu não sei se continua existindo, porque eu realmente não usava, que é a integração com o Google Drive. Né? Mas basicamente o que era? Você, dentro do Evernote, acessar o Google Drive e anexar arquivos ali na sua nota. Bem simples e beabá mesmo, bem funcional. Mas como eu não tenho esse hábito, né, de usar o Google Drive, não é uma coisa que eu usei assim na minha rotina. Agora, claro que com os seus próprios arquivos, as suas coisas ali, organizado, bom, o negócio muda de patamar, né? Só fiquei meio chateado com esse negócio aí de renomear e reorganizar, mas talvez por ser uma funcionalidade nova, ainda sendo testada, talvez isso melhore um pouquinho, porque eu acho que o correto é cada um com a sua própria hierarquia, né? A Samsung tem alguns aplicativos de pastas e aqui e tal, eles têm, às vezes é uma luta para achar uma coisa, porque eu ainda sou a moda antiga, pasta, subpasta, né? De modo que eu possa manualmente achar alguma coisa se eu quiser. E até porque eu tenho muitos arquivos, às vezes, com nomes parecidos, nomes de aula, que tem só a aula e a data, e eu quero achar informação. Eu não consigo ir nas minhas pastas e subpastas, e eu fico maluca procurando coisas. Então, vamos ver, eu vou testar, né? Quero dar uma olhadinha melhor, já que eu ainda eu esqueci de anotar, agora está anotado aqui. Vou lá conferir e vocês também testem, né? Quem já tiver aí essa funcionalidade atualizada no seu Evernote, conta pra gente aqui. Lembrando que você pode mandar seu feedback no Telegram, @BiaCunze, ou então no Twitter, @GarotaSemFio, ou pro Marcos lá no MVC Mendes, em todas as redes e na página de feedback do Área de Trabalho. Isso aí, e eu vou dar uma dica pro pessoal que é a seguinte, é um plano de longo prazo para resolver o problema de arquivos não nomeados. Quando isso pintar para você, renomeia 20 arquivos por dia, né? Daqui a um mês já vai estar uma boa parte ali, daqui a 2 meses está resolvido, né? Então, porque é chato mesmo, né? Nesse primeiro momento é uma função que vai ser útil daqui para frente, mas que olhando para trás pode ser meio confusa. Então, você fazer isso pode ajudar aí no longo prazo a ter tudo renomeado, bonitinho, tagueado, sei lá, mais fácil de identificar. E no caso da Bia, por exemplo, acho que pode levar uns 4 meses, mas ainda assim, no longo prazo vai estar pronto. E outra dica, para quem gosta de colocar datas, né? Por exemplo, anotações de reuniões, de aulas e etc. Colocar ano, hífen, mês, hífen, dia. Por quê? Porque o próprio
próprio sistema de organização de arquivos ali vai ficar facinho na hora que você quiser reorganizar por nome, por ordem alfabética, né, de nome. Então, o antigo, mais novo, vai aparecer primeiro ou por último, do jeito que você quiser, né, colocando ano, mês e dia. Essa é uma dica bem old school, pessoal que é das antigas, eu sei que já faz isso também há muito tempo. Então, tá aí, passando a dica para os novatos também. Boa. Agora, sobre o papo de OCR da semana passada, o Silas Monteiro deu uma sugestão para o Lucas Bertimilla, né, que precisa daquele lidar com os diversos arquivos que foram escaneados sem o OCR, que é reconhecimento de caracteres, e ele falou o seguinte: desde que começaram a chegar os leitores de e-books no Brasil, comecei a digitalizar minha biblioteca física. Aos poucos, os livros pelos quais eu não tinha memória afetiva com o volume, ele falou que cortava a lombada dos livros na gráfica da universidade, digitalizava num scanner e passava o OCR do Adobe Acrobat Pro. Ele falou, entre esses, os que eu usava com mais frequência, eu comprava um exemplar para fazer esse corte e venho fazendo isso nesses últimos 10 anos. Ele falou que para o Adobe tem que assinar, que não é barato, mas é o que melhor lida com OCR e PDF também, de até 1000 páginas, como alguns livros lá que ele escaneou. Ele falou, para ter uma ideia, livros grandes assim têm mais de 500 mega e é quase impossível lidar com muitos arquivos desse tamanho. O Adobe passa o OCR e reduz isso em torno de 10 mega, que cabe bem aí no HD do iMac. Nesse momento, entre livros nativos e digitais escaneados, em minha biblioteca tem mais de 35 mil títulos, todos eles organizados no Calibre, que vai ter o link na descrição aqui do programa. Ele falou, para mim resolveu muito. Aqueles que eu estou lendo ou estudando, levo para o aplicativo Livros, que é o que melhor me atende. Quando preciso de um livro, procuro o digital na Amazon, onde compro mais livros, se não tem versão digital, aí ele compra a versão física e digitaliza, olha só. Boa. Olha, a última vez, uma das únicas vezes que eu fiz isso na minha vida foi um livro antigo, esgotadíssimo, que eu consegui, mas não achava em lugar nenhum. Não tinha versão digital. O professor, autor do livro, estava bem velhinho já. Até eu falei, vou na cara de pau aqui, escrevi para ele, perguntei se eu podia digitalizar, escanear, distribuir. Ele até deu risada, falou, pô, faz o que você quiser aí e tal, esse livro é muito antigo. Aí eu caprichei, né, escaneei, mas no capricho, deixei muito bonitinho, olha, fiquei bem orgulhosa do meu trabalho. Mas dá trabalho. Legal. Nossa, meu imagino. Deus do céu, admiro você aí, Silas, porque, olha, não é fácil fazer esse tipo de tarefa. Inclusive, muitas empresas e bibliotecas, eles costumam ter pessoas, né, um bibliotecário, alguém que só faz isso porque, para ficar um trabalho bem feito, tem que se dedicar e tem que ser alguém que manje mesmo, né? Uhum. Então, é legal, porque muitas scanners, eu lembro que tinham, eu não sei se era da Epson ou da Lexmark, eu não lembro, que eles tinham um software próprio que era para escanear uma quantidade grande de folhas, né? Inclusive no meu blog eu escrevi na época e caiu muito no gosto de escritório de advocacia, né? Porque você pegava um processo lá, abria, né, as folhas, né, tirava os ganchinhos e tal, colocava lá, então para escanear 1000 páginas ali, ele ia puxando e fazendo tudo rapidinho, e o software proprietário assim, já organizava, facilitava muito o serviço também. Pena que eu não lembro o nome, gente, mas isso já tem uns 10, 15 anos. Eu acredito que hoje tudo tenha mudado e o negócio esteja mais avançado e mais prático ainda. Quem quiser contribuir aí, que use esse tipo de scanner, esse tipo de software, e quiser compartilhar dicas, já sabe, né? Escreve aqui pra gente, manda sua dica. E se quiser mandar fotos, pode mandar que a gente contribui aí e mostra pra galera aí a solução que vocês usam, tá bom? Boa. E sobre isso, lembrando só que o Rambo fez o OCR It, que eu vou deixar mais uma vez na descrição aqui o link, lá do GitHub. Tem um atalho também para usar no macOS, no iOS, que certamente vai ajudar um monte de gente. E sobre escaneamento, um assunto primo desse aí do OCR, o Cláudio Miranda falou que um dos melhores apps de scanner para o iOS, que é gratuito, é o Scanner Pro. Ele falou, fantástico, completo e muito, muito útil. Eu esqueci da existência dele. Então, né? Pois é. Já era bom faz tempo, acredito que hoje esteja melhor ainda, mas como eu não uso o iOS, eu não sei como é que ele está hoje. Mas fica a dica do Cláudio Miranda aí. Quem quiser testar e
e ver se realmente é o melhor, né? Comprovar que realmente é o melhor, baixem, testem e depois contem pra gente. Uhum. É da Riddle, né? A Riddle tem um monte de programas bacanas de produtividade. Tem verdade. Pelo menos tinha um de e-mail também, que era super potente. Então, as coisas vale a pena. Desde o surgimento do iOS, eles têm esses aplicativos de gerenciamento do escritório, dá pra dizer assim, né? De arquivos, de documentos. Todos os apps calendário. deles são isso. Todos os apps deles são muito bons. Isso aí, vai ter link na descrição para quem quiser conhecer o Scanner Pro e dar uma olhadinha nos outros que eles fazem também. Tem o Spark, que é o de e-mail, que eu usei por bastante tempo, inclusive, antes de eu desistir de lidar com e-mails. Agora, falando em e-mails, sobre o Hide My Email do iCloud, que cria um e-mail tipo fantasma para você cadastrar lá e o cadastro não tem acesso ao seu e-mail, você proteger a privacidade, etc. O Cássio lembrou que do lado do Firefox tem o Firefox Relay, que funciona de um jeito bem parecido. E eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser dar uma espiadinha. Ele tem, hoje em dia, um plano gratuito que limita a criação de 5 e-mails mascarados aí para você proteger. Tem extensão de navegador para usar o Relay direto já no site, se você quiser. Ele remove também nativamente rastreadores de e-mails. E existem 3 outros planos, um de proteção de e-mail um pouco mais parruda, um de telefone também, número telefônico, tem um que adiciona a proteção de VPN também, mas eles estão com lista de espera e eu não confiaria que isso vá voltar, porque a Mozilla, a gente sabe, passou por uma demissão forte aí, né, e reestruturação, e eles tiraram um monte de coisa, acho que a VPN eles também já mataram, então vale a pena usar, mas não depender muito só disso, porque nesse momento eu acho que a Mozilla pode decidir focar mais no que ela pretende fazer, né? Navegador e IA. Foi basicamente o que a CEO Iterina falou que vai fazer, né? Estão enxugando gastos, né? E VPN é uma das coisas que tem um gasto grande, é a primeira a ser cortada. E agora tudo é IA, né? Tem que abrir espaço para IA. Então, né? Mas, enfim, vai ter aqui o link na descrição. Pode ser uma alternativa ao Firefox Relay. Obrigado ao Cássio pela dica. E sobre GPTs, o Ricardo Cardoso mandou pra gente uma recomendação de uma live recente do Akita, que ele disse que foi uma aula de como funcionam as IAs, e ele falou sobre como funcionam os GPTs especificamente, até como é que e dicas também de como você cria seu próprio GPT com os próprios arquivos, né, que foi uma coisa que a gente discutiu aqui há algumas semanas. É uma live bem compridona, foram mais de 2 horas aí, mas o Akita mandou muito bem na explicação. Não assisti ela inteira, porque foi rapidinho antes de montar a pauta aqui, fui passando pelos pontos principais que eu vi ali do scroll, e vai bem desde a base, né, do que é como o machine learning dentro da IA, como é que essas coisas estão relacionadas, o que é um, o que é outro, até funcionamento, a parte de camadas, do treinamento, do modelo, até como o modelo entende um texto. Então foi bem completa ali essa live. Acho que pode ser no mínimo, uma boa porta de entrada aí para quem quiser entender melhor esse mundo e não saber por onde começar. Nunca é tarde para começar, gente. Estamos engatinhando ainda em IAs, né? Embora todo mundo esteja surpreso, já esteja fazendo tantas coisas e o mercado de trabalho e tudo esteja se remodelando, isso é só o começo, gente. Nunca é tarde para começar a aprender, tá? Exatamente. Então vai ter link aqui na descrição. Agora eu quero trazer A gente comentou aqui faz umas semanas do TCL 40 Next Paper, que é basicamente, né? A gente vai deixar... Posso deixar na descrição o link tanto da nossa discussão a respeito dele, quanto também do que ele é, da notícia, etc. Mas ele é basicamente um telefone que funciona tanto quanto um telefone tradicional, as cores, etc., quanto também uma tela com leitor, tipo um leitor de reader, né? Tipo uma ink mesmo, etc., tela de papel, né? Imagina que o seu Kindle vira um smartphone, é basicamente isso. Com perfeito, tamanho de smartphone. Uhum. E o Rubens Padovese mandou pra gente, ele se dedicou bastante aqui nas impressões que ele mandou, dei uma resumida pra gente poder encaixar aqui no episódio, faz uma semana já que tava pra entrar, hoje chegou o dia, eu quero falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio pra agradecer a Sotes Telecom, que também está patrocinando aqui o Área de Trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais da sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de quebradeira, fiação, complicação, e ela oferece também
uma série de ferramentas para você gerenciar aí, como por exemplo o painel de relatórios online, para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre as matrizes e filiais, então além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas das ligações, você economiza com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é a seguinte: em São Bernardo do Campo, em São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que quer qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Vai no site deles que é sotes.com.br, vou soletrar, sothis.com.br, tem link na descrição do episódio, ou então vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @SotesTelecom, comenta que você escuta o Área de Trabalho e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Aproveitem a oportunidade que a Sotes está dando para os nossos ouvintes para agilizar e melhorar a comunicação da sua empresa. E eu agradeço muito a Sotes por patrocinar o Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá, o Rubens Padovese comprou o TCL Next Paper. Aliás, a compra foi uma epopeia que ele fez no Mercado Livre, aí tinha vendedor que oferecia por 15% a mais a nota fiscal e era uma nota de troca de estoque, uma conversa estranha. Mas ele acabou achando um outro vendedor lá e comprou, então vale ficar atento com isso. E em comparação com o iPhone 13 mini dele, ele falou que o iPhone agora parece pequeno. Ele sempre gostou do iPhone 13 mini pelo conforto de segurar, de usar no bolso, enfim, de carregar para lá e para cá no bolso, etc. Mas a interface do Next Paper é mais confortável de ler, com os negritos, com a tela fosca também, etc. Então deu uma claustrofobizada ali, o iPhone 13 mini dele, por comparação, né? E uma outra coisa que ele percebeu, usando os dois juntos, é que o TCL ele é um pouquinho mais lento. Ele falou, não sei quanto as animações fluidas fazem ele esquecer desse efeito. E ele pode dizer que nenhum deles travou muito ali no uso, mas ele falou que não fez um uso muito complicado dos dois. Testou rapidinho a navegação, leu e-mail, ouviu música, né? Usou app de banco, por exemplo. Porém, o YouTube, ele disse, né, que tem hora que sumia metade da imagem do TCL se estiver na tela cheia, quando ele voltava ali do carrossel de apps, mas é um app do Google, então vai saber, ele brincou, né? Ele comentou, isso é importante, não conseguiu puxar nada do iOS, nem pela nuvem, então, ao configurar o telefone novo, em teoria, podia transferir dados, né, para o cabo, coisa assim, mas o iOS não aparecia, a tela de confiar no Android, né, não surgia lá o pop-up, e nem o app mudar de telefone do TCL também funcionou. Sobre a tela, né, agora é o uso mesmo, ele falou que é o diferencial dele. Tem 3 modelos, que tem o modo de uso desligado, e aí é o modo que a gente está acostumado mesmo com o telefone. Tem o Next Vision, que é o modo monocromático de leitura, que você pode ativar quando você abre até aplicativos selecionados. Então tem o Kindle, por exemplo. Você usa o telefone normal, tal, abriu o Kindle, ativa esse modo, e ele até deixa você ligar o modo não perturbe também, que é uma coisa bacana. E o modo Next Paper, que é acho que é o grande diferencial, a novidade dele, que é o papel só que colorido, né? Então ele suaviza ali os tons, diminui um pouquinho o brilho, extremos de cada parte das cores ali. E aí ele falou que tem um papel para tinta, que é uma escala de cinza, mais suave do que o modo leitura anterior e que puxa mais para um preto e branco também. E ele falou inclusive, olha que curioso, tem um modo de otimização de leitura para ambientes em luz negra. Então dá para ler na balada, por exemplo. Mas esse ele brincou que não teve como testar, né? Ele comparou também com um Zenfone 8, que ele colocou no brilho máximo nos 2 aparelhos e ficou vendo um livro em PDF que ele tem com fundo com papel envelhecido, uma coisa meio bege, letras mais finas, meio marrons também. E ele falou, posso dizer que o modo de leitura tem cores mais lavadas, mas sem ser mais claro ou mais branco, e o brilho parece menos agressivo à vista também. Mesmo no modo normal, com e sem as cores avivadas, ele percebeu o mesmo conforto, né? E com o modo conforto ocular desligado também, foi o que ele percebeu. Ele falou, acho que digitar isso e ver eles a 1h23 da manhã com um pouco de sono me deu certeza que o que quer que essa tela tenha de físico realmente ajuda a fazer uma leitura noturna mais longa, isso com ou sem luz ambiente. E uma última coisa, ele falou que veio com uma loja instalada lá, que é a X-Store, que instala aplicativos por fora da Play Store. Ele acha que instala APKs, mas no integrado, então aparece, sei lá, ele já tem o Evernote instalado, aparece para instalar o Evernote mesmo assim, né? Que é uma coisa que os da Samsung fazem essa checagem, né? Para saber se está instalado ou não. E ainda por cima pede autorização para instalar de fontes desconhecidas.
Então ele falou que se for uma coisa oficial da TCL, faltou mexer no sistema ali para nem ter que precisar dessa autorização. E sobre notas, para finalizar, Bia, ele falou que tem um J-Notes, que tem parte de nuvem paga e que ele usou bem pouco, né? Não viu nada que o OneNote ou até o Samsung Note já não façam. Mas tá aí, bom, primeiro, obrigado ao Rubens por esse review super completo que ele mandou aqui pra gente, né? Se vocês também tiverem coisas assim, vocês podem mandar gigahertz.fm/feedback e a gente vai deixar na descrição aqui também, claro, os links para quem quiser conhecer melhor o telefone, mas interessante, né? Fiquei mais interessado ainda agora em dar uma testada e ver como é que é, porque é bem curioso o telefone com 3 modos de tela, sendo 2 deles de e-ink, né? É, engraçado que quando eu postei no Twitter sobre esse tipo de dispositivo, tem gente que falou que loucura, mas que bobagem, olha, tem que usar para saber se realmente é um dispositivo para você. E eu gostei muito do tudo que o Rubens falou a respeito de customização. Eu acho importante isso, você ter vários tipos de customização de tela, porque o objetivo é você ter menos luz batendo na sua retina todo dia, principalmente para quem gosta de ler bastante e tá toda hora ali com uma telinha para visualizar e fazer coisas. Com certeza, a longo prazo, a saúde ocular vai agradecer e poder adequar isso para sua acuidade visual, para suas necessidades, até ver na balada, né, se for o caso. É muito legal e gostei de tudo isso que a TCL fez no aparelho para dar essa personalizada. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Rubens. E, seguindo aqui, a gente tem 2 follow-ups seus, na verdade, né, Bia? Você tinha ficado de testar alguns aplicativos aí ultimamente, e você, nessa última semana, teve tempo, o feriado ajudou, contribuiu com a pauta aqui do DT a Páscoa, né? E você conseguiu testar. Então, eu tenho muitos hábitos que eu gosto de acompanhar, né, de saber se eu estou seguindo, só que dá um pouco de trabalho, porque, por exemplo, eu quero beber 2 litros de água por dia, você tem um aplicativo para isso. Contagem de macros da alimentação, contagem de passos, principalmente esses apps de saúde, né? Vou enfatizar aqui. E nem tudo, quem tem um relógio, quem tem um Samsung Health, um Apple Health da vida aí, nem sempre tá tudo ali num ambiente só, né? Por exemplo, leitura. Eu tenho meta de ler 30 minutos por dia. Isso não fica num hub de saúde como os que a gente conhece. E eu fazia lista, eu tenho uma lista escrita à mão aqui, para acompanhar semanalmente se eu estava cumprindo os meus hábitos, né, não só de saúde, mas de leitura, de produtividade, vitaminas e os meus medicamentos. Então, veio a calhar esses aplicativos, eu testei e fazendo ali um balanço, os melhores são o Hábitos e o Way of Life. O Way of Life tem um modo pago separado ali, mas o Hábitos é muito simples, muito funcional, é o que eu me vi automaticamente usando no meu dia a dia muito mais e é o que acabou ficando, né? Gostei bastante e se você quer criar hábitos, é importante que você monitore eles todo dia, ver se você está cumprindo com as suas metas. Então, use um aplicativo desses no seu smartphone para todo dia ali você dar uma olhada, vamos ver, eu li 30 minutos, eu bebi água, eu me alimentei. E é bom lembrar que o Hábitos você pode usar para as not to do lists também. Eu já falei isso aqui em outros episódios, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Se você, sei lá, quer parar de fumar, quer comer menos açúcar, então é os nots. Né, o objetivo é você não cumprir. Então você coloca lá, fumei quantos cigarros hoje? Você tem essa opção de personalizar. Já que eu estou diminuindo, minha meta vai ser fumar no máximo 5 por semana, por exemplo. Né, para você ir diminuindo aquele hábito ruim até você se livrar dele. Então dá para usar dessas 2 formas, né, tanto para hábitos como que você quer adquirir, como hábitos que você quer largar. Então, fica aí as 2 dicas,
estão disponíveis para Android. Acho que o Way of Life é Android e iOS também. Eu fico pensando você fazer um aplicativo desse e assim, né? Vou colocar mensagem de incentivo aqui pra pessoa seguir melhorando os hábitos e tal. Fala, poxa, eu percebi que você está fazendo cada vez menos do hábito fumar. Você não quer fazer um pouco mais, não? Deve ser complicado. Esses edge cases de uso, assim. Então, o Hábitos, até agora não fez nada disso comigo, não. E até tem a parte de customização de lembretes que eu não fui muito, porque eu não gosto de notificações, né? Eu tenho a minha hora do dia que eu prefiro abrir o app e ir lá conferir tudo manualmente, né? Mas você pode configurar ali para ele te lembrar de fazer mais coisas ali, mas isso é customizado. Então, se você não quiser que ele lembre, ele fica quietinho. Agora, Bia, só rapidinho para eu colocar na pauta aqui, ele chama Hábitos, tô caçando aqui na Play Store e eu acho que eu encontrei. Então, o que acontece? O nome dele é Loop, acompanhador de hábitos. Eu não lembrava disso, eu fui direto pelo link que os nossos ouvintes mandaram, né? Só que quando ele salva e fica o ícone aqui, fica só o ícone escrito hábitos. Eu acho que é justamente para a pessoa, porque loop não dá aquele gatilho mental, né? Agora, se ele olha hábitos ali, ele fica mais propenso a abrir todo dia e dar uma conferida, né? Então, ele vai aparecer ali no seu dashboard, vai aparecer como hábitos, mas você vai ter que procurar na Google Play como Loop, acompanhador de hábitos. E o ícone é uma setinha dando uma volta. Beleza, vai ter link aqui na descrição e eu acho que esse app é feito por um brasileiro, inclusive. Pois é! Então, Alisson Xavier. Alisson Xavier. Bacana, né? Olha só, legal. Muito bom o aplicativo, tá? Não tem anúncio, isso é importante também, né? Não tem anúncio, não tem encheção de saco, porque tem muitos aplicativos assim que você só quer dar um check ali, aí abre aquele vídeo com um som assim na sua cara. Meu Deus do céu! É muito intrusivo, né? Eu acho que não sou contra ads dentro de apps, principalmente se eles são gratuitos, é uma maneira de financiar o trabalho do desenvolvedor. Mas tem que saber colocar de modo que não irrite o usuário, né? Senão ele vai desinstalar e vai partir para outra, gente. Agora, teve uma coisa, Bia, que você veio comentando nas últimas semanas que você estava lendo, que você ia trazer aqui pra gente, que é um livro chamado Dopamination, da doutora Anna Lembke. E que, bom, aliás, eu resumi o que é pra gente poder falar sobre isso. Vou pedir pra você resumir o que é pra gente poder falar sobre isso. Ela fala dos problemas que hoje nós temos, né, com consumo compulsivo, né, de conteúdo, hábitos nocivos, né, falando que nós somos viciados em prazer instantâneo. E ela é uma terapeuta, ela traz muitos casos de pacientes dela, com problemas diversos, inclusive de ordem sexual também, né? Porque existem diversos tipos de compulsão, né? E hoje a gente sabe também que a pornografia virtual é um problema na vida de muita gente, né? Quando que um hábito, que às vezes um guilty pleasure, vamos dizer assim, né? Um prazer, como é que posso traduzir um guilty pleasure? Eu não sei se tem tradução disso em português, mas todo mundo tem o seu, né? O problema é quando aquilo começa a atrapalhar e interferir na sua vida, tá? Então, o limite é esse. Você está deixando de cumprir seu trabalho, seus estudos, está interferindo nas suas relações pessoais, familiares. Então, esse é o limite. Porque guilty pleasure, todo mundo tem o seu, né? E ela fala muito dos casos extremos, né? No livro, você fica assim até meio espantado às vezes, né, até onde as pessoas vão para alimentar o vício que elas têm, né? E aqui eu quero enfatizar, já que nós estamos no área de trabalho, né, falar do vício em smartphone, né? Basicamente, vício em smartphone, a gente sabe que ninguém é viciado em smartphone, é viciado em rede social. Eu até acho engraçado quando falam por aí, a pessoa é viciada em celular. Ela não é viciada em usar o Evernote, não é viciada em consultar o calendário. Só o Vlad. Ô, Vlad, tem que fazer um detox de Evernote aí. Ninguém é viciado em usar o calendário, é viciado em rede social, né? Então, e só tirar o app ali, às vezes, do seu smartphone já vai causar um alívio muito grande, mas para muitas pessoas dar o primeiro passo é difícil, né? Tem que ver emocionalmente qual que é a sua muleta
emocional ali que está fazendo você ficar naquele hábito ruim e não conseguir largar, né? Porque ela fala que esse sentimento de culpa que vem é porque a gente se sente muito mal depois que a gente supre aquela necessidade de prazer instantâneo, né? E uma das abordagens das terapias dela é a abstinência, né? No começo vai ser ruim, vai ser estranho. Felizmente em smartphones tem maneiras de você bloquear para você não reinstalar aquela rede social. Que mais? O jogo. Tem maneiras de você controlar isso melhor, né? Às vezes algum videogame, algum console, desmonta, leva na casa de um amigo, pede para o amigo esconder. Às vezes você tem que fazer coisas mais drásticas para você voltar a ter controle sobre a sua vida. Mas, lendo o livro, Marcos, o pensamento que eu tenho é que você reconhecer que tem algo que está atrapalhando a sua vida, puxa, já é mais da metade do caminho andado. A maioria das pessoas que tem o vício, principalmente em rede social, vamos falar aqui entre aspas, né, vício em smartphone, elas não têm essa noção. Eu já chamei a atenção de algumas pessoas e elas juram de pé juntos que elas não são viciadas em tal rede social, em TikTok. E a gente vê muito isso em metrô, ônibus, transporte público, na rua. Os stories do Instagram e o TikTok. A pessoa parece um zumbi. Você só vê o polegarzinho ali. Às vezes já é pílulas, né? Já é drops de conteúdo. A pessoa às vezes vê 2 segundos daquele conteúdo e passa para o outro. É um estado catatônico, assim, que eu acho impressionante, né? Às vezes a pessoa quer só passar o tempo, tá ali, né, no ônibus, tá cheio, tá chato, mas você pode usar esse tempo para usar o Kindle, por exemplo, no seu smartphone, né? Dá para você substituir um vício por uma coisa mais útil e não é difícil, gente. Você pensa que é difícil no começo, mas você fica um pouco tempo ali, você já é automático, você não raciocina, tá? Eu não costumo levar o meu Kindle para todos os lugares, então quando eu não tô com ele, eu leio no smartphone mesmo, né? Ontem eu fui numa consulta médica, atrasou horrores, né? Eu tava com uma bolsa pequena, não queria ficar levando um monte de coisa, então eu li ali no próprio app do Kindle, ali no smartphone, e fiz o meu tempo ficar mais produtivo, né? Então é uma coisa que conseguir um hábito, é que nem escovar os dentes, né? Se você não escova, você percebe que tem alguma coisa errada, você se sente sujo, você se sente mal, e basicamente com rede social acaba sendo assim também. Vai ter uma hora que você não vai mais sentir tanta falta, né? Então eu não uso TikTok, eu não uso mais Instagram, e o meu uso do Twitter é uma coisa que eu consigo controlar, assim, porque eu vejo as notícias ali, os principais pontos, as principais pessoas que eu sigo. Aí chega uma hora que o próprio Twitter começa a repetir os assuntos por causa do algoritmo, né? É a hora que você cai a ficha, assim, fala, não, agora deu, né? Chega. Então, ontem foi muito assim, era basicamente um assunto só, assunto de política, e que repercutiu muito. Eu acabei ficando 10 minutos só, porque era todo mundo só falando daquilo, e o algoritmo trazendo mais e mais aquilo, né? Então até as pessoas que postam outros tipos de conteúdo estavam comentando aquilo, então você mesmo acaba cortando e ficando menos tempo do que queria. Então nessas horas a gente pode usar o algoritmo a nosso favor também. Quando os assuntos estão se repetindo demais, gente, acho que é hora de você parar. Você já ficou demais na rede social, o algoritmo não vai mais achar post daquele assunto para te oferecer. Tem coisa errada aí. Já deu a volta nos posts todos. Exatamente. Então, eu acho que reconhecer que você tem um problema, né, que você é viciado em uma determinada rede social, já é meio caminho andado. E aí você deve estar se perguntando, o que eu posso fazer para aquele meu familiar, aquele meu cônjuge, filho, pai, mãe, aquele que senta na mesa do almoço com o celular na mão, que você não aguenta mais, e não adianta falar para ele que ele vai jurar de pé junto que não é viciado. A minha dica é, use um aplicativo, instale no aparelho dele um aplicativo que agora no iPhone já vem nativo, muitos Androids vêm nativo também, que é saúde digital.
tempo de uso de tela, que ele toda semana ele faz um relatório para você do que você usou. Olha, eu já fiz isso, instalando em smartphone de pessoas, e foi o que deu o clique na mente daquela pessoa, porque ela abre lá e vê no relatório, poxa, eu usei o Instagram, sei lá, 20 horas essa semana. Meu Deus, é muito. É muito. O que você pode fazer em 20 horas? Tem cursos aí na Alura de 20 horas. Olha, você pode aprender uma coisa nova ali com um curso de 20 horas. Né? Reflita nesse ponto, assim, por que eu estou jogando fora essas 20 horas nessa rede social? Né? Uhum. Então, a pessoa que tem que se dar conta que ela passou de todos os pontos. E acho que, ao invés de ficar toda hora cutucando, falando e jogando conversa fora, porque ela não vai te ouvir, vai lá, instale, toma iniciativa, instala, fala para ela testar, vai ver, vai aparecer a notificação na frente dela, e por mais que ela esteja em estado de negação, ela vai acabar aceitando uma hora que ela tem problema, e humildemente ela não vai falar para você, você tinha razão, eu estava viciada. Ela vai sorrateiramente parando de usar o smartphone nos momentos que não deve. Funciona. É uma educação digital sem ofender, sem gerar briga, sem gerar confusão. Então, eu acho que o melhor caminho, baseado na minha experiência, é esse. E você, Marcos, tem alguma história dessas de vício, ou seu, ou de outras pessoas, que acabou incomodando o ambiente de trabalho, o ambiente familiar? Eu tenho, assim, uma coisa que eu percebi, e acho que quando você falou sobre esse livro, eu achei que ele seria sobre tecnologia, e ele é sobre, porque você falou de muletas emocionais de um jeito mais geral, assim, comida, sei lá, outras formas também de notícia, não sei, né, jogo, não sei. Mas uma coisa que eu lembro, quando saiu essa função nativa do iOS de tempo de tela, etc., ele traz informações tipo assim, quantas vezes você pegou o telefone e destravou ele? Quando você fez isso, qual foi o app mais comum que o primeiro app que você acessou, né? E eu lembro que na época eu usava bastante Twitter por meio do Tweetbot, e era, sei lá, eu vou chutar um número aqui, peguei, sei lá, 120 vezes o telefone, em 80 delas era o Tweetbot. Eu falei, caramba, aí que eu me toquei, que, nossa, é meio exagerado, né? E eu reconheci coisas assim, do tipo, chamei o elevador, ele tá vindo. Eu tenho 20 segundos disponíveis, eu pego o telefone e abro o Tweetbot. Eu falei, cara, não preciso, né? Dá pra esperar, pô, você chega ali em cima, né? Não precisa ter todo momento de nada pra fazer, né? Preciso preencher com isso. E é uma coisa que eu vejo, por exemplo, eu reparo muito, sei lá, tá num restaurante, tem um casal jantando, alguém vai no banheiro, em tempo recorde, a pessoa que ficou na mesa pega o telefone e vai dar uma olhadinha na notificação, e-mail, assim. Então essas, o que você falou de muletinhas, assim, eu reconheço muito e eu procuro não fazer isso. Tô no restaurante, a Larissa vai no banheiro, por exemplo, eu sinto a vontade de, deixa eu ver as notificações do Threads. Eu falo, cara, eu não preciso ver as notificações do Threads, né? E aí entra, que dopamina acabou virando, dopamina e algoritmo, né? São os grandes segredos da rede social, né? Que acabou virando essa coisa, assim, né? E eu lembro quando começou esse papo de que os aplicativos são feitos para dar aqueles shotzinhos de dopamina, então tem a animaçãozinha, tem a bolotinha vermelha, tem o sonzinho, tem o não sei o que isso ajuda a criar esse hábito. Eu passei a reconhecer isso melhor, né? E das notas que você trouxe aqui, que você fez do livro, um conceito que ela comenta no livro é que nessa era de super consumo compulsivo, a gente ficou viciado nessas pequenas dosezinhas de prazer durante o dia. E uma coisa que você comentou, a pessoa tem que perceber que é viciada, etc. Eu não sei nem, me diz o que você acha, se tem que classificar como um vício exatamente, porque acaba virando, é uma coisa pavloviana, não ser um hábito mesmo, né? Parei pra chamar o elevador, ele está descendo, eu vou tirar o telefone do bolso pra ver alguma coisa. Eu não sei se eu coloco como vício, porque eu acho que o vício é uma coisa assim, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa, né, perdeu a família porque estava fazendo alguma coisa, aí é compulsivo de verdade, mas eu acho que existe esses microvícios que a gente vai distribuindo ao longo do dia, eu acho que isso deve dar para reduzir, né? Eu acho que talvez classificar de vício seja talvez uma classificação muito forte e pesada para uma coisa que ainda não é isso, e você chamar isso de vício pode... Aí sim a pessoa, não, viciado não, eu só pego toda hora para ver.
É quase a mesma coisa, mas tem uma diferença, acho que conceitual importante aí, né? E o que você anotou aqui, que eu acho que a gente pode discutir, é o seguinte, né? Que a nossa... no livro ela chama de misery, né? Então, acho que misery também é a tristeza. Ela vem da tentativa de evitar ficar triste, né? Eu acho que isso é negação para iniciantes, né? Qualquer conceito de você aprender a lidar com emoções, com frustrações e etc. Elas estão ligadas, eu imagino, né? Porque para você não se sentir triste ou vazio, eu não sei, vou me distrair com, assim, o que vai dar aquele prazer rápido, que é a notificação, que é entrar na rede social, ver as menções, ver os likes das fotos que eu postei, ver os comentários, não sei o que lá, né? Então isso cria mesmo um pouco desse círculo e acho que reconhecer pode ajudar a interromper. Ou não, né? A pessoa fala, então é um prazer que eu tenho durante o dia, então eu vou fazer, e beleza. Contanto que não saia do controle, a pessoa sabe que ela está consumindo calorias vazias, que é um McDonald's, não é uma salada. Mas existe um limiar onde isso vira um problema de verdade e onde dá para classificar como aquela crítica moderna social de que a tecnologia está alienando as pessoas, etc. E aí eu puxo um pouquinho de Pessimist Archive, né? Antes era o jornal que todo mundo lia, antes o jornal era outra coisa que todo mundo fazia, dá pra apontar pra cada uma delas e falar, os alienados que estão aí tentando se distrair do fato de que a morte é inexorável. Não sei. Fico no limite entre as duas coisas. Bom, como você bem falou, né, o livro não é sobre dopamina digital, né, é sobre qualquer tipo de comportamento compulsivo. E ela deixa bem claro que o limite, o que passa a ser vício, com uma conotação negativa, é quando traz problemas na sua vida. Problemas no trabalho, problemas de relacionamento, problemas familiares. Então, o limite entre o guilty pleasure e o vício é exatamente o grau de interferência na sua vida, né? Como eu falei, a pessoa que vai lá para a mesa, tá todo mundo conversando, a sua família, que você vê de vez em quando, senta lá e tá com o celular na mão. Né? Isso é ruim, as pessoas se sentem negligenciadas, acaba gerando divergência. Às vezes você vai em restaurante, acontece direto isso, né? Tá o casal lá, cada um com o nariz no seu celular, poxa vida, né? É questão de reavaliar o que está acontecendo, né, para chegar a esse ponto, né? A gente se acomoda, a gente não se dá conta. Mas o livro trata de diversos casos não digitais e eu basicamente estou pegando os ensinamentos, o que eu entendi, assim, que é mais interessante na experiência dessa autora como terapeuta, e meio que adaptei aqui para o nosso área de trabalho, para a vida digital, já que muita gente tem problemas. Eu também tenho meus guilty pleasures, não é tanto com rede social, é mais com certos conteúdos do YouTube, vamos dizer assim, né? Eu gosto de vídeos de viagem japoneses que eles não falam absolutamente nada, você só vê as paisagens, as comidas. É uma coisa que me relaxa muito. Então, para eu não ficar viciada, o que eu faço? Um dia muito tenso, ontem foi um dia desses, né? Aí antes de dormir, peguei um vídeo desses. Por algum motivo eu fico muito relaxado quando eu vejo esse tipo de vídeo, então acaba me ajudando. Vídeos de caretas, de gadgets nem tanto mais, porque eu acho que eu tô há 20 anos, né, nesse meio da tecnologia. Eu crio minhas playlists ali de gadgets e coisas que eu vou achando interessante, e depois que eu termino tudo que eu fiz no dia, eu consigo... Tá, agora eu vou ver lá os vídeos que eu separei, eu consigo fazer bem isso, né? Mas você tem que ter uma autoconsciência, né? Saber, de repente, usar o seu guilty pleasure como uma recompensa para as suas metas do dia. Isso é o que funcionou comigo, né? Mas eu acho que essa overdose de conteúdo, esses algoritmos jogando coisas na nossa cara, isso não vai mudar, gente, não tem esperança, não adianta ir o Mark Zuckerberg lá na corte choramingar, não adianta xingar o Elon Musk no Twitter, isso não vai mudar, porque é a forma como essas companhias se financiam. A gente tem que buscar maneiras disso não atrapalhar a nossa vida, porque é muito fácil cair nessa rede, é só você ver o TikTok, que você não precisa nem curtir as coisas para sinalizar o algoritmo, que ele é engraçado, eu vejo pessoas assim contando, né, que instalou o TikTok, da primeira vez é aquele conteúdo genérico, né, as gostosas de biquíni e tal, mas conforme você vai pulando, né, e o seu tempo de tela fica mais retido em determinados assuntos, o próprio algoritmo começa a moldar aquilo, então você fica numa rede de vício
e tá lá o seu polegarzinho toda hora vendo micro conteúdos que, sei lá, se você tá ali esperando, tá na fila ali da farmácia, é uma coisa, mas quando começa a consumir o seu dia a dia, você começa a entender que tem um problema e você deixa de fazer coisas importantes. Não, agora eu vou abrir o TikTok aqui. É aí que você vê que tem um problema. É diferente de procrastinar, porque procrastinar é meio que você vai adiando, né? Enquanto que o vício em rede social não é nem adiar, é parar tudo que você está fazendo e a sua vida fica em função daquilo, né? Sem você se dar conta. O procrastinador sabe que é um procrastinador, né? O viciado em redes, ele acha que não é. Então, fica as dicas aí. Fica a dica do livro Dopamine Nation, da Anna Lemke, né, que é a terapeuta que escreveu esse livro. E tem muitos vídeos, tem muita coisa no YouTube também falando desse assunto que vocês que acham que tem algum problema com relação a isso podem procurar mais. Tem youtubers de neurociência que falam desse assunto, então vale a pena se aprofundar e ajudar a si mesmo e também sua família, se for o caso, né? Boa, eu tenho uma última pergunta para te fazer sobre o livro, que é em relação à parte de abstinência, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer também a Firmou Consultoria, que segue também patrocinando aqui o Área de Trabalho. E para você que já ouviu e já decorou aqui o patrocínio da Firmou, tem uma novidade para você que é a seguinte, né? Na verdade não, mas estamos em abril, está acabando o tempo para você declarar seu imposto de renda. A Firmou também oferece esse serviço, então corre, vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmou Consultoria, que eles podem te ajudar com isso também. Já para quem não conhece a Firmou, ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e é especializada em startups, em empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas também. Então, para você que quer abrir uma empresa ou desenrolar uma pendência aí da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente da Gigahertz sabe muito bem como ela faz bem. Isso porque foi graças a ela que a gente abriu a rede 2022 em tempo recorde, sem problema, sem burocracia, sem ter que refazer formulário, pagar de novo, não sei o quê. Não, eles resolveram pra gente e ela conhece as melhores estratégias para você abrir e manter também sua empresa sempre de olho em economia de custos, tributo certo aí para cada categoria, etc. E ela sabe fazer a legalização da empresa também do jeito certinho para você ganhar tempo. Não tem nada melhor do que deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo, para você focar no seu trabalho. Isso também é produtividade. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e resolver de vez esse perrengue aí, que é a parte burocrática, financeira também, de legalização, de manutenção fiscal da empresa, faz o seguinte, vai lá no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta a área de trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na Gigahertz. Mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigada, Firmou, por literalmente ajudar o área de trabalho e também oferecer essa oportunidade de ajudar a empresa e o trabalho dos nossos ouvintes. Muito obrigado. E Bia, me explica um pouquinho melhor. O único ponto que não ficou muito claro para mim, que eu me interessei bastante sobre o livro, é o seguinte, de que abstinência leva a insight. Eu consigo conceber a ideia de que se você tiver mais tempo para pensar na vida, podem ter mais ideias, mas dentro desse pacote de você se livrar do vício e dependência da dopamina que você tinha, etc., como é que a abstinência pode levar ao insight? O que quer dizer isso? A terapeuta, a autora do livro, ela tem uma abordagem assim, que em casos extremos tem que fazer uma abstinência extrema. Eu não quero dar muito spoiler, mas só para vocês terem uma ideia, um dos casos do livro é de um engenheiro do Vale do Silício que ele era tão viciado em pornografia que ele criou ele criou um gadget masturbatório e assistia os vídeos usando o gadget que ele criou para ele mesmo. É um caso muito extremo e ele tentava se livrar, né? A terapeuta ajudando ele jogava no lixo, quebrava, daí tempos depois ele se via lá montando o equipamento de novo. É um caso muito triste, muito extremo e eu acho que nesses casos, Marcos, sei lá, eu acho que tem que ter ajuda psicológica, né, terapêutica ou medicamentosa, um psiquiatra. Aqui a gente dá dicas assim para melhorar a sua vida digital,
Mas se você acha que você tem um problema muito mais sério, você tem que procurar ajuda sim, tá? Procura um psicólogo. Hoje tem terapia online para compulsão, para vícios, né? Então se você tem vergonha, tem receio de procurar alguém, nas próprias redes sociais sempre tem pessoas recomendando, né? Você faz ali as sessões online. Então, meus pequenos vícios, quem dera, né? Não são nada perto dos casos que ela traz no livro. Uma época eu quis diminuir açúcar, consegui, eu quis beber mais água, ser mais ativa. Eu não funciono na base da abstinência, eu funciono na redução. Né? Quero consumir menos açúcar, quero consumir menos carboidrato. Coloca metas ali, eu vou comer só 100 gramas por dia, aí depois seu corpo acostuma, diminui para 50 gramas, e assim vai, né? Até o ponto do seu organismo acostumar e funcionar. Eu acho que com hábitos alimentares ruins, cortar de repente, pelo menos para mim, não funciona, tá? Tem que ser gradual. Tenha paciência, né? Conquistar meio Alcoólicos Anônimos, né? Mas é um passo de cada vez, é um dia de cada vez, tá? Então, vício em drogas que tem no livro também, mesma coisa, desse tipo de coisa é difícil eu abordar. Eu acho que é melhor procurar uma ajuda especializada, mas para esses pequeninos vícios digitais aí, eu acho que também o autocontrole e usar, né, esses guilty pleasures como recompensa no final do dia funciona super bem. Nunca cortar totalmente, né? Não existe isso. Os sites estão ali, o navegador está ali na sua frente todo dia, como é que você vai cortar isso? Né? Não tem como. Mas diminuir, colocar o tempo de uso, e tem apps que fazem isso, tá? Você coloca lá, posso acessar o Instagram 20 minutos por dia. Passou desse tempo, o app não vai abrir mais. É bem interessante. O meu são 5 minutos de Instagram. Deu 5, ele fala, tá bom, chega. E pronto, já faz anos que eu coloquei assim, e tem uns 2 anos, e funciona bem. Perfeito. Para os hiperviciados, tem que ser gradual. Começa ali por 20 minutos, depois para 15, né? Isso é fácil de controlar, né? Nos próprios aparelhos e gadgets controlam isso, então acaba ficando fácil, mas não cortar totalmente, tá? E sim usar como recompensa. No comecinho, eu batia sempre no limite de 5 minutos. Hoje, raramente, eu vejo a tela de que esgotou o tempo, agora volta amanhã. Então, faz total sentido isso. Isso pode linkar, inclusive, com o aplicativo de hábitos, né? Dos não-to-do lists que você estava falando agora há pouquinho, né? Isso. Dá pra juntar uma coisa com a outra, né? Coloca lá como meta, 20 minutos de Instagram. Aí se cumpriu a meta se você foi até os 20 minutos. Se passou disso, você não cumpriu. Também dá para rastrear muito bem nesses aplicativos. Sim. E das coisas que você leu, dos conceitos que ela apresentou, o que você vê que você pode adotar para sua vida digital para melhorar ou criar hábitos novos com base no que ela explicou no livro? Bom, se você não consegue tirar o nariz do smartphone, né, ou acessando rede social, tire o app da rede social. Deixe para você ver quando estiver em casa, no final do dia, como recompensa. Eu acho que é o que funciona melhor, né? Agora, nos casos extremos, assim, que são os casos que ela traz no livro, se você já interferiu no seu casamento, por exemplo, você tem que procurar ajuda psicológica, tá? Eu estou falando aqui mais de uma autoavaliação, né, dos seus hábitos, de você não estar usando o seu tempo de uma forma racional. Por exemplo, como eu falei ali, né, 20 horas por semana de uso de uma rede. Você pode fazer um curso com isso, você pode trocar o app da rede social pelo Duolingo e usar esse tempo para aprender uma língua de forma divertida, gamificada. Então você pode fazer substituições, né? Agora, nesses casos extremos, assim, a lição que eu levo é que você vai ter que usar ajuda externa, assim. Tá? E, infelizmente, alguns vícios, além de rede social, como a gente falou de pornografia e tal, eu acho que esses casos, quando realmente interferem na sua vida pessoal, no seu casamento, nos seus relacionamentos, aí não tem dica que salve, a gente tem que procurar um terapeuta, tá? Beleza. Bom, mais uma vez o link do livro vai estar na descrição do episódio. Para encerrar o episódio de hoje, a gente vai trazer aqui uma pergunta mandada pelo Matheus Fontes, lá em gigahertz.fm/feedback, que é a seguinte:
Ele falou que ele doou o cabelo dele depois de deixar crescer por 2 anos e doou para uma ONG chamada Instituto Amor em Mechas, que doa perucas para mulheres que estão em quimioterapia. Ele falou que conversando com a dona, ela disse para ele que tem caixas de coleta em salões aí, mas é difícil administrar. Então ela queria um aplicativo ou site para ter uma lista de que as pessoas podem, de onde as pessoas podem encontrar as caixas dela, tipo um iFood de cabelo, ele falou, e do lado dela, ela conseguir também conversar com o salão para saber o estado das caixas, se tem que renovar, se pode passar para recolher, etc. A pergunta dele é a seguinte: qual seria uma maneira de preferência gratuita ou mais barata possível, e a mais simplificada também, para quem não entende nada de programação, conseguir mexer, ajudar com isso? Então, essa é uma versão de uma pergunta que a gente sempre via no passado, que era sobre fazer sites, né? Qual que é o jeito mais simples, simplificado de você fazer um site, ter uma coisinha ali no ar, e tem serviços que apareceram que resolveram isso, e o específico dele é sobre aplicativos. Então, Bia, do que você já viu, de experiência que você tem, de dicas que você já viu o pessoal dar, onde é o jeito talvez mais fácil, mais barato de começar com isso, ou quais são as alternativas se nenhuma dessas coisas forem possíveis nesse momento? Olha, criar um app eu não acho uma boa, porque, bom, além de todo o esforço, né, que envolve criar um app, as pessoas têm que instalar esse app, têm que conhecer que ele existe. Então isso já é um percalço enorme. Tem que usar soluções que já tem. Eu pensei muito no WhatsApp, eu tô faz tempo pensando nesse caso do Matheus, aí a melhor solução que eu encontrei, eu fiz um paralelo com o Foursquare, que agora se chama Swarm, né? Fazia anos atrás, eu não sei como é que tá, porque faz muito tempo que eu não uso, mas eu lembro que eu cheguei a criar umas listas e compartilhei com a comunidade de cafés que tinham Wi-Fi. Era uma época que o Wi-Fi não era tão onipresente assim, né? Então, às vezes as pessoas precisavam de um lugar para ir, para trabalhar e tomar um café e usar a internet. Então, eu criava essas listas, né, com os lugares e compartilhava no Twitter, no Facebook, no Instagram. As pessoas só acessavam essa lista e estava lá, só acessavam esse link e estava a lista pronta com os lugares. Você podia ver a lista dos lugares, podia ver num mapinha, né, qual que estava mais perto de você. Isso era muito legal. Então, acho que a melhor solução que me ocorreu, Matheus, é essa. Eu acho que o Swarm ainda existe. Tem que ver se ainda existe essa possibilidade de você criar as listas ali. No seu caso, criar uma lista com os pontos de coleta. O que você acha? Essa é uma boa dica. Eu vou fazer o seguinte, né? Dar a sugestão também de quem está escutando aqui e quiser ajudar o Matheus, entre em contato com a gente junta as duas pontas e pode ser uma solução. Às vezes tem alguém aí a fim de colocar umas horinhas a mais de karma bom pro universo e ajudar com o projeto, legal. Algo assim, pode ser interessante. Então faz o seguinte, quem quiser ajudar, manda mensagem pra gente, vai em gigahertz.fm/feedback, vai com a Bia no Telegram, comigo no Threads, no Instagram também, conversa, a gente junta vocês com o Matheus e vamos ver se a gente consegue fazer um projeto desses sair do papel, porque eu concordo com você que o aplicativo, para esse projeto, pode ser desafiador, porque além de fazer o aplicativo, você tem que colocar os clientes para usar, tem que colocar os salões para usar, e especialmente do lado do cliente, essa não é uma coisa que as pessoas pensam muito a respeito, né? Você vai pensar nisso a hora que você estiver, quiser, chegou na idade, sei lá, na era, no tempo de doar o cabelo, né? Já está crescendo faz tempo, etc. É uma coisa mais pontual, né? Você ter essas duas coisas num app só pode ser desafiador. Para você ter, como você comentou, a parte de você administrar, nem que fosse pelo WhatsApp, um grupo, coisa assim, por ser uma coisa mais de nicho, pode funcionar melhor, mas se a ideia for fazer um aplicativo, a gente pode ver se consegue juntar todo mundo aqui da área de trabalho e contribuir também, nem que seja para juntar essas duas pontas. Né? Eu falei do Foursquare, né? Eu penso assim, em usar uma coisa que todo mundo já tem nos seus aparelhos, né? Eu pensei no Google Maps. Mas, embora seja fácil de você criar lugares novos no Google Maps, eu não sei como é que funciona isso sob o viés comunitário, se é fácil de as pessoas acessarem essas listas, né, ver todos os lugares ao mesmo tempo, visualizar no mapa. Então, pessoal aí que quiser colaborar, a gente faz a ponte, mande um e-mail, mande um feedback para mim, para o Marcos, tá, que a gente faz a ponte. Lembrando que para me encontrar no Telegram é @biacunze, no Twitter, @garotasemfio, e você tem também a página
do Área de Trabalho para deixar suas dicas, sugestões, comentários, e o Marcos também tem as redes dele que você pode entrar em contato. Isso aí, é só procurar por MVC Mendes lá no Instagram ou no Threads para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio. Você pode ir em gigahertz.fm/adtrabalho/93. Tem os links na descrição também. Você encontra os patrocinadores, né? A Vero, Sotes Telecom e Firmou Consultoria. Quero agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam o Área de Trabalho, e a você, Bia, por, como sempre, nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto incrível, nossos patrocinadores que estão viabilizando, inclusive na hora de tomar café agora também, e os nossos ouvintes que mandam dicas, sugestões, comentários. Vocês pautam o Área de Trabalho e isso é sensacional. A gente fica aqui aguardando vocês mandarem seus prints, seus áudios, suas dicas, seus links de aplicativos que vocês querem que a gente teste, e na semana que vem a gente estará de volta. Feito. Então, quarta-feira que vem tem mais. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.